Baruch Rabá Beshem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. A graça e a paz do Senhor, meus irmãos amados e abençoados. Estamos aqui depois de mais um dia de trabalho, de lutas, de batalhas, né? Mais um dia de vitória. Estamos aqui para celebrar ao Senhor e termos esse tempo de comunhão na nossa live da Palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, aqueles que estão sempre conosco, como o Miguel, presidente do Talmide, como a Patrícia, lá do Discípulos de Brucutu, de Três Corações, Minas Gerais, e todos os irmãos que vão se achegando. É uma alegria muito grande estarmos juntos para mais essa reflexão. E você que está chegando agora pela primeira vez, você que ainda não tem participado conosco, todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 18 às 18h30, nós estamos aqui para essa live da Palavra de Deus, um tempo de adoração ao Senhor, um tempo de uma reflexão na Palavra de Deus e um tempo de oração, tá bom, queridos? Graças a Deus pela tua vida. Vamos adorar ao Senhor e hoje a reflexão é: toda enfermidade vem do diabo? Uma pergunta. O que é que você acha? Toda enfermidade vem do diabo? É uma coisa interessante para nós refletirmos, né? De acordo com a palavra de Deus. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. Nós vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Vamos nos achegando, vai compartilhando. Mauro, a graça e a paz do Senhor, meu irmão. Mais uma vez, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, vamos levantar um aleluia ao Senhor. Aleluia significa Deus seja louvado, viu? Levanta um aleluia na presença do inimigo. Levanto um aleluia mais alto que os ruídos. Levanto um aleluia. Canções são armas para mim. Lembra de Josué, de Jericó? Levanto um aleluia. O céu vem guerrear por mim. Na tempestade eu vou cantar. Até mais alto o meu louvor fugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o rei vivo está. Levanto um aleluia por tudo que é mim. Levanto um aleluia e vejo a escuridão fugir. Aleluia. Levanto um aleluia. Mesmo quando não posso entender. Mesmo quando não entendo. Você crê nisso? Na tempestade eu vou cantar. A paz do Senhor, Alexandre, Xande do Sepulcro Vazio, Goiamá, Minas Gerais, seja bem-vindo. O homem que é responsável para colocar essas lives lá no canal do Sepulcro Vazio. Seja bem-vindo, meu irmão. Mesmo nas adversidades, você levanta um aleluia e o céu se move a seu favor. O céu vem guerrear por você. Cante mais alto.
Cante mais alto, cante mais alto, cante mais alto, cante mais alto, na presença do inimigo. Cante mais alto que os ruídos. Cante mais alto, os céus são armas para mim. Cante mais alto, os céus vêm guerrear por mim. Cante mais alto que os ruídos. Cante mais alto, cante mais alto. Eu vou cantar alto e mais alto, o meu louvor rugirá, das cinzas a fé se levantar. Graça e paz, Vera, minha irmã, seja bem-vinda. Nas tempestades eu vou cantar alto e mais alto, o meu louvor fugirá, das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vive está. Canto aleluia, levanto aleluia, levanto aleluia, levanto aleluia, levanto aleluia, levanto aleluia, levanto aleluia. Canções são armas para mim. Os céus vêm guerrear por mim. Glória a Deus, amados. Aleluia. Você crê nisso, meu irmão? Deus é bom demais. Aleluia. Canta um aleluia mais alto que os ruídos. Glória a Deus. Xistezeiro, sepulcro vazio. Seja bem-vindo, meu irmão, xistezeiro na área do Sepulcro Vazio de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele e Giovana, esse casal abençoado que tem estado conosco. Glória a Deus. Eliette de Cabo Frio, a paz do Senhor, um abraço para você, minha irmã, pastor Júlio. Glória a Deus. Vamos entrar na nossa reflexão, querido. A pergunta que nós deixamos aí na nossa live de hoje é: toda enfermidade vem do diabo? Uma pergunta interessante, né? Todos nós, acredito que não tem nenhum ser humano que nunca tenha passado por nenhuma enfermidade, né? Eu acho. E muitas vezes um ser humano passa por várias enfermidades. Muitas vezes enfermidades são recorrentes. Muitas vezes enfermidades são repetidas em histórico familiar, né? Tanto que a gente, às vezes, vai fazer alguns tipos de cadastros e pergunta-se, né, sobre esse histórico familiar, né? Se já teve algum tipo de enfermidade de determinadas áreas. Então, aqui em Brasília está chovendo bastante, viu, queridos? Agora parou um pouco, mas o tempo aqui está bem chuvoso. Mas a pergunta é: toda enfermidade vem do diabo? Olha que interessante, né? E a resposta que nós temos para você é não. Toda enfermidade vem do diabo? Não. Basicamente, existem 3 possibilidades de vir uma enfermidade sobre nós.
É muito comum, às vezes, as pessoas ficarem enfermas e rapidamente atribuir isso a uma seta de Satanás, atribuir isso a a um ato maligno. Não, o diabo está querendo me derrubar, eu fiquei doente com isso, eu fiquei doente com aquilo. E a gente precisa primeiro fazer uma reflexão, uma avaliação, porque nem toda enfermidade vem do diabo. A primeira das três possibilidades que eu quero apresentar para vocês nessa reflexão é: primeiro, uma enfermidade pode vir sobre nós por nosso descuido. Tem nada a ver com o diabo e não tem nada a ver com Deus. Por nosso descuido. Nós temos o nosso corpo, né? Isaías, seja bem-vindo, em nome de Jesus, meu irmão. Nós temos o nosso corpo e precisamos cuidar bem dele. Agora, querido, se a gente não cuidar direito da nossa saúde, do nosso corpo, se nós não tivermos os cuidados que a gente precisa ter, enfermidades virão sobre nós. Eu me recordo, por exemplo, um discípulo que eu tive quando eu pastoreava a igreja na Estrutural aqui em Brasília, na época que eu era pastor de um grande ministério aqui em Brasília, eu abri uma igreja no lugar mais pobre de Brasília, até escrevi um livro sobre isso, e lá nós tínhamos a nossa equipe de liderança. E um dos nossos líderes, ele entrou em depressão, me procurou e falou assim: pastor, eu quero sair da igreja, eu vou embora, os irmãos aqui não me amam e tal. Eu falei: ué, meu irmão, que isso? Que história é essa? Por que você está falando isso? Eu falei: não, porque o Senhor, nos cultos, quando o Senhor pede para os líderes irem lá para frente para orar com as pessoas, para as pessoas virem receber oração em cima da palavra que foi pregada, eu vejo que as pessoas fazem filas para ir nos outros líderes, mas ninguém quer vir orar comigo. E então eu não sou querido, não sou amado, não sou. E esse irmão, ele se queixava de setas malignas, né, contra a sua saúde, principalmente na área bucal. Ele disse que tinha muitos problemas sérios de canal, problemas sérios de cárie, problemas de infecção, e ele atribuía isso a uma seta do inimigo contra a vida dele. E, na verdade, eu chamei ele, estava comigo no gabinete, eu falei para ele, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, essas situações da sua dentição, essas questões, não tem nada a ver com o diabo. Essas enfermidades na sua boca, às vezes passava até para a garganta, não tem nada a ver com o diabo. Isso é falta de higiene sua. E deixa eu falar uma coisa para você, eu tinha essa liberdade, ele era meu discípulo. Eu falei assim: sabe por que as pessoas não vão te procurar para receber oração por você? Porque os irmãos sabem que numa reunião, numa igreja, a liderança, quando vai orar, né, a gente vai orar com as pessoas, a gente ora assim pertinho, né, baixinho, né? Geralmente a gente põe a mão assim na cabeça, assim, ou no ombro, ou abraça a pessoa, e aqui no pé do ouvido a gente faz uma oração aqui com a pessoa, né? Eu falei: sabe por que ninguém procura você para você orar? Porque você tem mau hálito, cara. A sua boca fede. Eu preciso te falar isso porque eu sou o seu pastor, eu amo você, eu quero ver o seu bem. Mas você cheira mal, a sua boca cheira mal, cara. Então ninguém aguenta ficar 5 minutos ali do seu lado, orelha com orelha, porque realmente é muito desagradável. Então as pessoas evitam isso. E aí fui dando orientações para aquele irmão e ele foi se tratar, foi se cuidar, foi melhorar, né, a questão da higiene. E eu estou contando isso por quê? Porque era uma enfermidade que ele tinha na boca que não tinha nada a ver com o diabo, nem com Deus. Era a falta de cuidado dele. Muitos de nós, às vezes, querido, temos problemas de anemia, mas porque a gente não se alimenta direito. A gente não come determinados tipos de alimentos que a gente precisa comer. A gente se alimenta mal, fica comendo só porcaria. E aí o corpo vai perdendo resistência física,
né, a imunidade nossa, ela baixa. E aí a gente fica doente porque a gente não cuidou direito. A gente não se cuida. Então, querido, a primeira possibilidade de uma enfermidade vir sobre nós não tem nada a ver com o diabo nem com Deus. Tem a ver com a nossa falta de cuidado da nossa saúde. A gente não está zelando direito pela nossa saúde. Elda, meu amor, bem-vinda na nossa live. Jefferson, bem-vindo, meu irmão. Mensageiros de Yeshua, glória a Deus. Entende? Então a primeira coisa é essa. Então, respondendo a pergunta, toda enfermidade vem do diabo? Não. Tem enfermidade que vem de nós mesmos, pelo nosso descuido com a nossa saúde. Segunda, tem enfermidades que vêm de Deus. Que isso, pastor? Deus é amor, no céu não habita a enfermidade. É, querido, verdade, no céu não habita a enfermidade. Mas tem enfermidades que vêm da parte de Deus. Deus, não se esqueça que Deus é soberano, ele tem autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre o inferno. Lembra, por exemplo, de Saul, quando um espírito maligno atormentava Saul e Davi tocava a harpa para Saul ficar em paz? Quem é que mandou aquele espírito maligno atormentar Saul? Foi Deus, não foi o diabo, não. Agora, em relação a grande careca, seja bem-vindo, em relação a essa questão de Deus mandar enfermidades, olha, eu separei só 2 textos só para você. Tem muitos textos, mas eu separei só 2. Veja o que diz Êxodo capítulo 15, versículo 26. Êxodo 15, 26 diz assim: E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardardes todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Olha só, hein? Se você fizer isso, se você der ouvido, se você for obediente, se você guardar os estatutos, nenhuma enfermidade das que eu mandei sobre os egípcios virá sobre você. Quem foi que mandou as enfermidades sobre os egípcios? Deus. Lembra da 6ª praga, querido? Você lembra das 10 pragas, né? A 6ª praga era o quê? Era a úlcera sobre os homens e sobre os animais. Quem foi que mandou as pragas? Foi o diabo, não, querido. Quem mandou as pragas foi Deus. Então Deus mandou úlceras sobre os homens e sobre os animais. Olha que interessante, hein? Um outro texto que eu quero ler para você está em 2 Crônicas 21. Eu vou ler a partir do 16, só para você entender o contexto, tá? Vou ler o 16, 17, 18, 19, só para você entender o contexto. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios que estão do lado dos etíopes. Eles subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os bens que se achavam na casa do rei, como também a seus filhos e a suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço deles. Aqui Deus está falando, né? O rei Josafá havia... Grande Zilman, seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. O rei Josafá já havia falecido, e aí Jeorão estava reinando, e aí eles vieram contra a casa de Jeorão, e só sobrou Jeoacás, o mais moço. Depois de tudo isso, versículo 18, eu estou lendo 2 Crônicas 21. Depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidades incurável. O Senhor, Deus, o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável, e aumentando esta dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade, e morreu com terríveis agonias. Misericórdia, né, queridos? Isso aqui está falando de quem? Deus. Quem foi que mandou, né, enfermidade incurável nas entranhas do rei? Foi Deus. E aí ela foi crescendo ao longo fez muito mal, ao longo de 2 anos ele morreu
com terríveis agonias. Então, só nesses 2 textos já dá para você também saber que existem enfermidades que vêm da parte de Deus. Claro que tudo tem um propósito. Então, se Deus mandar uma enfermidade sobre a sua vida, existe um propósito de Deus. Você não deve questionar a enfermidade, você deve ter primeiro discernimento para saber de qual dessas 3 fontes vem a enfermidade. A primeira que eu já falei, a falta de cuidado com a sua saúde. Tem nada a ver com espiritual, é só físico. A segunda, né, de Deus, da parte de Deus. E a terceira da parte do diabo. Então, querido, você precisa identificar se a sua saúde está ok, você está cuidando bem da saúde, o inimigo conseguiu atingir você, o inimigo conseguiu mandar enfermidades sobre a sua vida. Se ele conseguiu fazer isso, é porque ele encontrou espaço, ele encontrou legalidade, ele encontrou alguma coisa que permitiu que ele trouxesse uma enfermidade sobre você. E aqui não vamos confundir, querido, enfermidades com situações permanentes de perda. Por exemplo, o cara sofreu um acidente de carro e no acidente ele perdeu as 2 pernas. Então, ali não há enfermidade. Ele ficou sem as pernas. Vai viver o resto da vida sem as 2 pernas. Isso não é enfermidade. Isso é uma consequência de um acidente que aconteceu. Ok? Agora, enfermidade que vem sobre o seu corpo, ou é da falta do seu tratamento de saúde, ou é da parte do diabo, ou é da parte de Deus. Porque Deus também pode mandar. Lembra quando Deus chamou a atenção do diabo para a vida de Jó? Deus perguntou para o diabo: você vem de onde, Satanás? De andar pela terra e passear por ela. Você foi passear na terra? Observaste meu servo Jó? Fiel, íntegro, reto. Aí o diabo, mas ele é assim porque ele tem tudo. Ele tem tudo. Se você tirar tudo, se você tirar as coisas dele, ele vai falar mal de você. Deus conhecia o coração de Jó. O que Deus fez? Não, pode ir lá. Só não toca nele. Aí o diabo foi lá e tirou as coisas que Jó tinha. Filhos, bens, tirou tudo. E Jó continuou firme. E aí, de novo, Deus chama a atenção do diabo para Jó. E Jó fala, mas ele perdeu os bens, mas ele tá com saúde, está inteiro, está bem. Aí Deus faz o quê? Pode ir lá e tocar na saúde dele. Você não toca na vida dele. Ou seja, eu não te dou autorização para você matá-lo. Mas você pode ir lá e pode tocar. Pode tocar nele. Aí, a Bíblia diz que o diabo foi lá, com a permissão de Deus, e colocou aquelas enfermidades, aquelas úlceras em Jó, a ponto de Jó se coçar, se raspar com telha. Né? Então, quer dizer, foi o diabo quem colocou, mas com a permissão de Deus. Então, toda vez que o diabo coloca uma enfermidade sobre a vida de alguém, se é uma pessoa lavada e remida pelo sangue de Jesus, se é alguém que tem compromisso sério com Deus, se o diabo conseguir colocar, foi com a permissão de Deus e para cumprir um propósito. Que propósito é esse? Aí precisamos buscar de Deus esse direcionamento. Que propósito é esse? Agora, se o diabo se aproximar de alguém que não é lavado, remido pelo sangue do Senhor, alguém que está protegido pelo sangue de Jesus, aí ele tem abertura, legalidade, ele vai lá e coloca as enfermidades. Aí ele coloca com que finalidade? Destruir, matar, levar aquela pessoa à morte. Grande Sidney, de Jacareí, a graça e a paz, meu irmão, unidos em Cristo, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Compreende, queridos? Então, a diferença? É importante a gente saber isso, essa reflexão. Por quê? Porque quando ficarmos enfermos, ou quando depararmos com alguma enfermidade, precisamos entender a fonte dela, a origem dela.
ou falta de saúde nossa, de cuidado nosso, ou do diabo, ou de Deus. Amém? Precisamos... agora, o Senhor disse, né, que se nós andarmos nos estatutos, aí o diabo não consegue nos atingir, ele não tem brecha para nos atingir, para trazer enfermidade sobre nós. Por isso é muito importante a gente sempre fazer uma reflexão espiritual, consultar o Espírito Santo de Deus sempre, para você ter discernimento se a enfermidade que você está atravessando, se é uma seta do inimigo, e se é uma seta, como que aquela seta te atingiu? Por que que aquela seta te atingiu? Qual foi a brecha? Qual foi a abertura que você deu no mundo espiritual por uma atitude sua, por uma falha sua, que o inimigo conseguiu atingir você? Se não tem a permissão de Deus, qual é o propósito dela? Uma outra coisa interessante para fechar esse raciocínio é, pastor, por que nos centros onde Jesus não é adorado, onde o inimigo se manifesta, por que as pessoas são curadas de enfermidade? E eu cito um exemplo aqui, né, que graças a Deus já está em decadência há muito tempo, mas sempre foi muito forte aqui em Brasília, aqui na região de Brasília, o Vale do Amanhecer. Uma mescla satânica de várias doutrinas misturadas e, enfim, até Bíblia tem lá misturado, uma estátua de Jesus grande, uma série de espíritos, de caboclos, de tal, e na triagem lá tem espíritos manifestados nas pessoas para fazer a triagem, enfim, uma coisa que não é de Deus, não tem base bíblica. Mas muitas pessoas entravam lá, às vezes pacientes terminais de câncer, de outras enfermidades, e saíam de lá curadas andando, caminhando. E aí uma pessoa me perguntava assim, pastor, por que então que essas pessoas são curadas nesses lugares? E aí, querido, eu quero que você guarde no teu coração o seguinte: toda enfermidade que é colocada pelo diabo, o diabo tem poder para tirar, porque foi ele que colocou. E ele faz isso justamente para nos enganar, para nos ludibriar, para nos confundir, para mostrar que aquele ali, entre aspas, é um caminho do bem, é um caminho que leva a Deus, mas na verdade não é. O diabo tem poder para fazer coisas, querido. Ele não tem todo o poder, só quem é onipotente é o nosso Deus, amém? Mas ele tem poder para fazer muitas coisas. E ele, por exemplo, você lembra que quando Moisés e Arão foram se apresentar, né? Foram se apresentar diante de Faraó, ele pegou a sua vara, jogou no chão, ela se transformou numa serpente, lembram disso? Depois ele pegou ela pela cauda e ela voltou a ser uma vara. Você lembra que os magos de Faraó fizeram a mesma coisa? Jogaram e ela também virou uma cobra? Quer dizer, o inimigo tem poder para fazer coisas, né? E depois as duas viraram cobras, mas a cobra de Moisés, que era o cajado de Moisés, engoliu a cobra que era dos magos de Faraó. Então, querido, toda vez que o diabo coloca uma enfermidade em alguém, ele é dono daquela enfermidade. Ele teve acesso livre para colocar, ele tem acesso livre para retirar. Por isso você vai ver manifestações de cura realmente do lado do inimigo. Você vai ver manifestações de cura. Agora, não se engane, né? Só existe um plano de salvação, um único caminho, que é o do nosso Deus. Mas saiba disso, guarde isso, né? A reflexão nossa de hoje foi essa pergunta, né? Toda enfermidade vem do diabo? Não. 3 possibilidades. A falta de cuidado minha, pessoal, com a minha saúde, com a minha higiene, causa doenças em mim. Isso não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com Deus. É o meu desleixo, né, que fez com que eu ficasse doente. Segundo, o diabo tem poder para colocar enfermidade, mas não em qualquer pessoa.
as pessoas que são lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, as pessoas que são dos servos do Senhor Deus e que estão verdadeiramente blindadas pelo Senhor, elas não conseguem, o diabo não consegue implementar enfermidades nelas. Agora, se o diabo conseguir, é porque Deus permitiu, assim como ele permitiu com Jó, para uma finalidade específica. Ele permitiu, e se Deus permitiu, ele dará o livramento, né? Agora, se Deus não permitir, o diabo não vai conseguir contra você. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que praga nenhuma chegará à tua casa, à tua tenda, né? A palavra de Deus diz que nós vamos pisar serpentes e escorpiões e nenhum mal nos acontecerá. A palavra de Deus diz que nós vamos beber bebidas mortíferas e nenhum mal vai nos causar. Por quê? Porque essa é a vontade perfeita de Deus para a nossa vida. Então, o inimigo, ele pode tentar, querido. Ele pode tentar. Agora, se você não tiver, né, totalmente com a vida correta diante de Deus, aí o inimigo tem brechas. Que dirá as pessoas do mundo? Por exemplo, você vê que a grande maioria das pessoas que vivem em situação de rua, elas têm enfermidades, porque elas estão vulneráveis no mundo espiritual. E aí o diabo consegue facilmente atingi-las. Mas em nome de Jesus, grande Gutão, Gisele, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Mas guarde isso no seu coração, esse entendimento, né, de que a fonte de enfermidade nem sempre é do diabo, tá bom, queridos? Nem sempre. Algumas vezes é do próprio Deus, como os textos que nós lemos aqui, né? Lembre-se lá da sexta praga, da úlcera nos homens, foi Deus quem mandou aquela úlcera, não foi o diabo, não. Amém? E cuide da sua saúde, né? Para que você não fique enfermo, não fique doente. Para fechar, queridos, para nós adorarmos ao Senhor e orarmos, né? Já estamos no tempo. Se você está passando por algum tipo de enfermidade e você não consegue identificar essa enfermidade, às vezes faz um monte de exames, às vezes um monte de situações, às vezes demora porque os médicos estão investigando o lugar errado, mas você tem um sintoma ali no peito e você já averigou, fiscalizou coração, pulmão, tudo e não aparece nada, então você começa a orar, porque isso pode ser uma coisa espiritual que veio sobre você, né? E se você tem Jesus, com a permissão de Deus. E aí procure saber qual é o propósito de Deus e se submeta a Ele. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Nós vamos adorar ao Senhor agora, mais uma vez, e vamos, né, levantar um aleluia mais uma vez e vamos orar para que Deus possa abençoar você, possa trazer cura sobre essa enfermidade, porque Deus cura qualquer coisa, qualquer enfermidade, mesmo aquelas colocadas pelo inimigo. Deus cura, queridos. Deus cura. E nós vamos orar em relação a essa questão hoje, sobre a tua vida. Amém? Isaías 53 diz: Ele levou sobre si as nossas enfermidades, todas na cruz, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então nós vamos reivindicar essa palavra do Senhor sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos adorar o Senhor. Levantar um aleluia no meio dos ruídos de enfermidade, no meio das dificuldades. O céu vai vir guerrear por nós em nome de Jesus. Amém? Levanto um aleluia na presença do inimigo. Levanto
Creia nisso, meu irmão. Canções são armas para mim. O meu louvor derruba muralhas. Levanto, aleluia. O céu vem guerrear por mim. Na tempestade eu vou cantar. Alto e mais alto o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Já começa a preparar teu coração para receber um toque sobrenatural de Deus nessa noite. Um toque de cura, um toque de liberdade, de livramento, de restauração. Desde a raiz do teu cabelo até as plantas do teu pé, em nome de Jesus. Adore ao Senhor pelo que você vai receber. E creia, não duvide, seja como aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. A tempestade e o vento bateram contra ela, mas ela não caiu, ela prevaleceu. Não duvide, não duvide, não duvide. Em nome de Jesus, Gutão, essa pedra do rim aí que você está com ela vai ser quebrada, vai ser desfeita nessa noite em nome de Jesus. Creia nisso, meu irmão. Se prepare, porque essa pedra vai ser desfeita em nome de Jesus. Eu vou cantar alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Denise, minha cunhada, receba aí essa palavra, viu? Receba essa palavra e creia. O Senhor vai mexer no teu metabolismo nessa noite. Em nome de Jesus. Eu creio. Eu creio. Cante mais alto. Cante mais alto. Cante mais alto. Cante alto, querido. Deixe o mundo espiritual ouvir a tua adoração. Expresse a tua fé através de adoração, de certeza daquilo que Deus vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Cante mais alto. Cante mais alto. Cante mais alto. Recebe aí, Zilman. Deus te abençoe, meu irmão. Força Aérea Brasil. Mais alto. Eu creio. Cante mais alto. O céu vem guerrear por mim. Na tempestade. Tá tendo tempestade aí na tua vida, meu irmão? É? Então cante mais alto, levante um aleluia no meio da tempestade. A morte é vencida, o Rei vivo está. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Levanto um aleluia. 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 Canções são armas para mim.
Glória a Deus, aleluia, eu creio, meu irmão. Vamos orar em cima disso em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por essa live, muito obrigado por esses irmãos que estiveram aqui conosco nos acompanhando. Senhor, muito obrigado por esse entendimento de onde podem vir as enfermidades contra nós. Ó Deus, e em nome de Jesus, como o Jó disse para sua esposa, quando a esposa de Jó, Senhor, falou para ela, amaldiçoa logo esse Deus e morre. O Jó falou para ela, nós temos recebido o bem do Senhor. Se o Senhor permitiu que o mal venha sobre nós, nós não vamos receber? Claro, Senhor. Todas as enfermidades, Senhor, eu oro nessa noite, nesse sentido, de sabedoria, de esclarecimento, de discernimento para todos esses irmãos. Todas as enfermidades que vieram da parte do Senhor, com a tua permissão, com algum propósito do Senhor, ó Deus, mostra, revela o propósito. Não deixe que os teus filhos sofram, passem pela enfermidade sem entender o porquê dela. Muitas vezes, Senhor, o Senhor permite que um pai, uma mãe passe por uma enfermidade porque o Senhor quer unir os filhos. Muitas vezes o Senhor permite isso para que os filhos se unam e se voltem para o Senhor. Então, Deus, qualquer enfermidade que o Senhor trouxe ou que o Senhor permitiu, que o Senhor traga entendimento, clareza, em nome de Jesus. Ó Deus, mas aquelas que foram trazidas pelo inimigo, ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos declarar nessa noite que elas caiam por terra em nome de Jesus, Senhor. Ó Pai, se houve alguma brecha, se houve algum erro da nossa parte para que essas enfermidades que não eram para encontrar pouso em nós, se elas encontraram, Senhor, em nome de Jesus, que os teus filhos se consertem com o Senhor, e, ó Deus, e aí a legalidade dessas enfermidades seja desfeita em nome de Jesus e caia por terra, e com isso as enfermidades saiam e retrocedam em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor a tua bênção, o teu discernimento. Nessa noite, apresentamos a vida da Denise, Senhor. Ó Deus, ela tem investigado aqueles males que têm assolado a sua vida. Pai, em nome de Jesus, revela, traz clareza, mostra o que está acontecendo e dá a vitória à tua filha. Da mesma forma, Senhor, com o pastor Júlio, ó Deus, que veio aquela enfermidade sobre ele. Ó Deus, e ele tem enfrentado, Senhor, essas lutas, essas sequelas até hoje. Em nome de Jesus, manifesta teu poder, tua graça completamente na vida dele, na vida, ó Deus, da Eliette. Em nome de Jesus, e nós apresentamos aqui a vida do Gutão, Senhor, o teu servo lá de São Paulo, do Abençoados Motoclube. Tem nos acompanhado todos os dias, e ele está com essa pedra no rim. Ele está com essa pedra no rim agora. Senhor, nós estamos aqui ao vivo, online, em nome de Jesus, para que o teu nome seja exaltado, seja glorificado. Desfaz essa pedra agora, Senhor. Detona essa pedra, Senhor. Basta um olhar teu, basta um sussurro teu, basta um toque teu, basta apenas a concordância do Senhor, ó Deus, uma manifestação simples do Senhor, e essa pedra se desfaz, e o rim dele volte a ser totalmente saudável, em nome de Jesus, Senhor. Tira, arranca essa pedra, em nome de Jesus, que essas dores cessem a partir de hoje. Em nome de Jesus, que ele não tenha mais dores. E quando ele for fazer um novo exame para acompanhar esses rins, porque não sente mais dor, ó Deus, que seja constatado pelos médicos de que ele não tem mais pedra nenhuma, de que a pedra foi desfeita. Em nome de Jesus, Senhor, para a alegria do teu servo, para a alegria da sua família e para a honra e glória do Senhor, nós declaramos isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, traz saúde sobre todos nós. Continua cumprindo a tua palavra em nossas vidas, Senhor, e derrama sobre nós a unção que nos protege, a unção que afasta as pragas da nossa vida, a unção que nos traz a proteção para que não sejamos alcançados pelas setas malignas. Em nome de Jesus, nós declaramos saúde,
saúde para os teus filhos, para o teu povo, para as nossas vidas. Abençoa minha esposa, Senhor, que passou por uma enfermidade há um tempo atrás, causada por dengue, por chikungunya, e que tem algumas sequelas, tem sofrido essas sequelas com algumas dores nos pés, com algumas dores nas pernas. Pai, em nome de Jesus, toca na vida da minha esposa, manifesta teu poder sobre ela e limpa, arranca essas dores completamente, definitivamente, em nome de Jesus. Assim como nós ouvimos, Senhor, assim como eu e minha esposa ouvimos no domingo o testemunho da Aline do Sepulcro Vazio, que sofria horríveis infecções urinárias. E nós oramos. O Sepulcro Vazio orou, nós clamamos e ela nunca mais sentiu nada, ela testemunhou isso domingo. Pai, que assim seja com todos esses irmãos que estão aqui nessa live. A Glorinha, Senhor, a Glorinha lá de Vassouras, em nome de Jesus, entra com a tua provisão, com o teu milagre, com o teu toque sobrenatural e restaura a saúde da tua serva, da tua filha ali para a honra e glória do Senhor. Manifesta o poder na vida desses irmãos. Nós oramos nessa noite, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Você crê nisso, meu irmão? Você toma posse disso? Amém? Glória a Deus. Para fechar essa live, eu quero te fazer um convite. Caso você tenha tempo, queira, hoje à noite, no culto da nossa igreja aqui, eu vou estar ministrando a palavra, vou pregar a palavra. E o culto começa às 8 horas da noite. Ele é transmitido em todas as redes sociais da igreja. É só você procurar por Lagoinha, Brasília, Capital. Amém? Lagoinha, Brasília, Capital. E nós estaremos ali no Culto Fé. O culto de hoje chama Culto Fé. Lagoinha, Brasília, Capital. E aí nós vamos estar ministrando a palavra. Lá você pode acompanhar, você é meu convidado. Amém? Glória a Deus. Tenha uma noite abençoada. E amanhã estaremos aqui, hein, queridos? Amanhã tem jogo do Brasil na Copa, às 16 horas. Mas dá tempo, é às 18 horas, a nossa live. Amém, queridos? Vamos lá, hein? Vamos estar aqui firme e forte, tá bom? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, fiquem na paz. Glória a Deus.